O Proálcool foi um programa do governo brasileiro para a substituição dos carros movidos por petróleo pelos movidos a álcool. Em 1973, o mundo passou pela primeira crise do petróleo. O preço do barril do combustível natural subiu significativamente, gerando um efeito arrasador na economia mundial, com impactos que deixaram graves consequências. No Brasil vivia-se os anos de ditadura militar, que começa em 1964. Entre 1968 e 1973, o país passou por um momento de grande crescimento econômico que colocou o Brasil entre as economias mais desenvolvidas do planeta. Esse período é chamado de milagre econômico, momento que coincide com a fase de maior repressão da ditadura militar. Foi justamente com a crise mundial do petróleo em 1973 que chegou ao fim essa fase de grande crescimento econômico e a ditadura passou a ser questionada de forma mais aberta, refletindo no início, embora muito lento, da abertura do sistema. Assim como nos outros países, o Brasil também sofreu com as consequências da crise do petróleo, um problema que impediu a continuidade do desenvolvimento econômico. Preocupados com o sucesso brasileiro, os governantes da época lançaram em 14 de novembro de 1975 o Programa Nacional Álcool, o Proálcool, criado pelos engenheiros Lamartine Navarro Júnior e Cícero Junqueira Franco e pelo empresário Maurílio Biagi. O programa contava com os projetos do físico José Walter Batista Vidal e do engenheiro urbano Ernesto Stumpf, que desenvolveram um motor a álcool. Assim como nos outros países, o objetivo era substituir gradativamente a frota de carros movida por combustíveis derivados do petróleo por motores que funcionavam com recursos naturais, no caso do álcool. Preocupados com os impactos da primeira crise do petróleo e com possíveis novas crises, os idealizadores do Proálcool desenvolveram uma tecnologia pioneira no Brasil. O governo militar, por sua vez, incentivou a medida, forçando a produção de álcool no país e fornecendo subsídios. Assim, o Brasil ficou menos dependente da gasolina mundial e reduziu em 10 milhões o número de carros no país que eram movidos pelo derivado do petróleo. A escolha da cana-de-açúcar para a produção do novo combustível foi decorrente da queda nos preços do açúcar, o que levou o Brasil a produzir mais de 15 bilhões de litros do combustível nos 10 anos seguintes ao início do Proálcool. Assim, o Brasil conseguiu se defender da nova crise do petróleo, que abalaria o mundo em 1979. O projeto falharia, contudo, quando o petróleo passou pela situação inversa. Como o preço do barril de petróleo caiu, o investimento em álcool não era vantajoso para seus produtores. Para completar, o preço do açúcar subiu, logo era mais vantagem vender o açúcar do que o álcool. O projeto brasileiro entrou em crise, intensificada pela falta do combustível nos postos e pelo descrédito dados pelos montadores. A volta do álcool como importante combustível no mundo aconteceu no final da década de 1980, quando aumentaram as pressões por tecnologia que não fossem tão poluentes. Mas como o Brasil era o maior produtor de álcool, só que já não estava tão envolvido com a produção em função da crise vivida, o contexto gerou ao mundo a tecnologia flex, ou seja, carros que funcionam com gasolina e álcool. Foi o ressurgimento da exploração do álcool como combustível e de uma tecnologia que é comum de se encontrar no mercado atualmente.